Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Vamos então começar esse curso aqui dessa matéria maravilhosa, que é elétrica. Todo mundo sabe que é a melhor matéria de física. Antes de começar, queria mandar um beijão para minha amiga Juliana, tá? Do IF Campus Macaé. Um beijão, Juliana. Um abraço gostoso. Você é top. Gosto muito de você. Então tá, vamos lá. O curso de elétrica, eu vou dividir ele em três partes. Quer dizer, ele é dividido em três partes. A eletrostática, que é o estudo das cargas estáticas, das cargas paradas. A eletrodinâmica, que é o estudo das cargas em movimento. E o eletromagnetismo, que é o estudo do magnetismo junto com a elétrica, tá? Você junta os dois conceitos, tudo bem? Eu vou começar assim, eu vou fazer dessa forma. Eu vou dividir, primeiro, falar de eletrodinâmica, depois eletrostática, depois magnetismo e, por último, eletromagnetismo. Como eu estou fazendo esse curso aqui, essas aulas aqui, que se der certo eu vou continuar, para tentar ajudar o pessoal que não teve elétrica, e provavelmente não vai ter, eu prefiro começar por eletrodinâmica porque é o que mais cai nos vestibulares, tá? Principalmente o Enem. É mais fácil também do que eletrostática, porque geralmente a eletrostática é dada primeiro. Geralmente começa o curso por eletrostática e depois vai para eletrodinâmica. Só que a eletrodinâmica é mais simples, você não precisa entender a eletrostática para entender a eletrodinâmica. E é o que mais cai nos vestibulares, principalmente o Enem. O Enem, eu nunca vi cair uma questão de eletrostática no Enem. Só eletrodinâmica, magnetismo e eletromagnetismo. O eletromagnetismo fica por último porque você precisa entender magnetismo e eletrostática para você poder entender o eletromagnetismo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa parada. Calma aí. Tá, como a eletrodinâmica, a eletrostática e o eletromagnetismo se definem como o estudo de cargas, tá? Sejam elas paradas em movimento, seja elas paradas ou em movimento, nada mais justo do que aprender primeiro o que é a carga elétrica, tá? O que é uma carga elétrica? Carga elétrica nada mais é do que uma característica, é algo que o corpo tem. Assim como um corpo pode ter massa, o corpo pode ter carga elétrica, tá bom? É definida, a gente vai usar a letra Q, tá bom? Para poder representar a carga elétrica. Assim como um corpo pode ter massa, que a gente chama de M, ele pode ter carga elétrica. E que tipo de carga ele pode ter? Ele pode ter carga ele pode ter uma carga igual a zero, tá? No caso, seria um corpo eletricamente neutro, que é o caso desse corpo ele ter o mesmo número de elétrons que prótons, tá bom? Os átomos desse corpo eles vão ter os mesmos números de elétrons e de prótons. Nesse caso, como os dois têm cargas opostas, eles vão se anular. Os elétrons e os prótons vão se anular e esse corpo vai ter uma carga eletricamente neutra, tá bom? Uma carga igual a zero. Se o corpo tem átomos e esses átomos, né, têm mais prótons do que elétrons, no caso, esse corpo aqui é como se fosse esse corpo tendo perdido um elétron. Se ele tem mais prótons do que elétrons, então ele vai ficar eletricamente positivo, com uma carga maior que zero, tá bom? E se ele tiver mais elétrons do que prótons, é como se fosse esse corpo aqui, como se esse corpo tivesse ganhado um elétron. Se ele tiver mais elétrons do que prótons, então ele vai ser um corpo eletricamente negativo, com uma carga menor do que zero, tá bom? Se os átomos desse corpo aqui tiverem mais elétrons que prótons, então ele vai ser eletricamente negativo. Isso é a carga elétrica, uma característica do corpo, e ela pode ser positiva, negativa ou igual a zero, tá bom? E como é que a gente faz para calcular essa carga elétrica? É bem simples. Para você calcular a carga elétrica, você vai ter que saber duas coisas. A primeira é o número de elétrons a mais ou a menos que esse corpo tem. Se esse corpo tiver mais elétrons do que prótons, no caso, se ele tiver mais elétrons do que prótons, você vai ter um corpo eletricamente negativo. Se você tem menos elétrons do que prótons, você vai ter um corpo eletricamente positivo, tá bom? Então, para você calcular a sua carga elétrica,
você vai fazer o quê? Você vai pegar primeiro o N, esse N aqui, que a gente vai definir como o número de elétrons a mais ou a menos em relação aos prótons, tá? Que o nosso corpo tiver, o corpo que a gente estiver falando tiver. Esse vai ser o nosso N. E a carga elementar. A carga elementar é a carga que um elétron sozinho tem, tá bom? Que é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulomb é a unidade de carga elétrica, tá bom? Vai ser a unidade do sistema internacional. É o coulomb, que vai ser representado pela letra C. Então, por exemplo, se um corpo tiver 2 elétrons a mais nele, 2 elétrons a mais do que o número de prótons, você vai colocar o 2 no lugar do N e vai multiplicar pela carga elementar, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai dar menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. E faz sentido. Se o corpo tem mais 2 elétrons, ele vai ter uma carga negativa, tá bom? Nesse caso, menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs, tudo bem? Se tivesse elétrons a menos, ia ficar menos 2 aqui, tá bom? Se tivesse, no caso, se tivesse 2 elétrons a menos, ia ficar menos 2 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19, e aqui ia dar positivo, tá bom? Que faz sentido também, porque se o corpo tem elétrons a menos em relação ao número de prótons, ele fica positivo, tá? Esse número aqui da carga alimentar, você não tem que gravar ele não, mas você vai acabar gravando com o tempo, mas não precisa gravar não, geralmente a questão vai te dar, tá? Relaxa quanto a isso. Então, a gente aprendeu já o que é carga elétrica, quais são os tipos, como que o corpo pode estar eletricamente carregado, ele pode estar neutro, pode estar positivo ou negativo, dependendo se ele tem mais elétrons do que prótons ou menos elétrons do que prótons. E a gente aprendeu a calcular a carga elétrica, que é o número de elétrons a mais ou a menos que o corpo tem em relação ao número de prótons. Então, se ele tem mais elétrons do que prótons, ele é negativo. Se ele tem menos elétrons do que prótons, ele é positivo. E você vai pegar a carga elétrica, que é igual a N vezes a carga elementar. Então, a gente aprendeu a calcular a carga elétrica, a gente aprendeu o que é carga elétrica, e agora vamos para eletrodinâmica. Beleza, agora que a gente sabe já o que é carga elétrica, vamos falar o que é a eletrodinâmica. É o estudo das cargas em movimento, por isso que é eletrodinâmica, tá? E primeiro, o que a gente vai aprender primeiro? A gente vai entender o conceito de corrente elétrica, tá? Que é muito importante, uma das coisas mais importantes da eletrodinâmica, o conceito de corrente elétrica ou I, que é a letra que representa a corrente elétrica, tá bom? Então você tem aqui, esse aqui é você, tá bom? O celular está com pouca bateria e você vai colocar ele num carregador. Nesse caso aqui em específico, a gente vai fingir que é um carregador portátil, tá bom? Aqueles que você leva para os lugares, tá? Então, vamos pegar aqui um pedaço do fio e vamos ampliar, tá bom? Vamos fazer isso aqui ficar grandão. Aí vem, pá, tá aqui. Esse aqui é o fio antes de você ligar ele, tá? Ah, galera, antes de continuar, eu queria pedir desculpa pelos meus desenhos, que são um pouquinho feios, tá? Mas se vocês conseguirem entender, tá ótimo. Se não conseguir, fala que eu vou tentar melhorar um pouquinho. Eu sou péssimo desenhando. Tá, então aqui é o fio, esse pedacinho de fio aumentado, antes de você colocar o seu celular para carregar, tá? Aqui você está vendo que os elétrons, isso aqui são os elétrons, tá bom? O corpo, ele vai ter elétrons. Se ele tem átomos, ele tem elétrons. Então aqui vão estar os elétrons, tudo bagunçado, tudo louco, tá? Eles estão indo para qualquer lugar, eles estão se movimentando, mas de um jeito desorganizado. Quando você coloca o seu celular para carregar, a bateria, né, a bateria portátil, ela vai colocar uma tensão elétrica, tá, no seu, ela vai dar uma tensão elétrica para o seu celular. Essa tensão elétrica, ela vai fazer com que surja nesse fio uma corrente elétrica, tá bom? A corrente elétrica é o quê? O movimento ordenado de elétrons. Os elétrons se movimentando desse jeito aqui bonitinho é a corrente elétrica, tá? Antes eles estavam aqui bagunçado e ficou de um jeito organizado. Isso é corrente elétrica, tá? E aí, então a gente pode perceber que os elétrons eles estão aqui, tá? Eles vão estar aqui se movimentando. A corrente elétrica vai ser o quê? Vai ser esse movimento organizado
dos elétrons em uma direção e sentido organizados, tudo bem? E agora a gente pode calcular essa corrente elétrica. A intensidade dela pode ser calculada. Como que a gente faz? I, que é a nossa corrente elétrica, vai ser igual à quantidade de cargas que passa em um determinado tempo, tá? Carga, a gente viu que é Coulomb, tempo é segundo, então a unidade de corrente vai ser Coulomb dividido por segundo, que a gente chama de ampere, tá? Então pode ser tanto Coulomb por segundo quanto ampere. Geralmente você vai ver como ampere, tá bom? Então, se passam 3 coulombs em 1 segundo, você tem uma corrente de 3 amperes. Se passam 4 coulombs em 2 segundos, você vai dividir 4 por 2, você vai ter 2 amperes. E outra coisa interessante que surge daqui é o seguinte. Se você jogar o tempo para cá, né, se você isolar a carga elétrica, você vai ter que a carga elétrica também pode ser escrita como tempo, ΔT, vezes I, tá bom? Isso serve, essa conta aqui, ela serve para quando a corrente for uma corrente elétrica constante, tá bom? A gente vai falar sobre isso já. Mas enfim, a carga elétrica, então, pode ser escrita como ΔT, né, o tempo que passou, vezes a corrente elétrica, ou seja, segundo vezes ampere. Segundo vezes ampere, então, vai ser também Coulomb. Coulomb pode ser escrito como segundo vezes ampere. Por que eu estou falando isso? Calma aí, deixa eu respirar. Porque às vezes a gente vai ter na questão, algumas vezes, tá? Nem todo mundo faz isso. A questão pode chamar carga elétrica de ampere vezes hora, tá bom? É uma unidade de carga elétrica, tá? Por quê? Tá vendo que aqui está ampere vezes segundo? Se você transformar segundo em hora, você vai ter ampere vezes hora, né? É bem simples essa conversão. Algumas pessoas vão usar ampere-hora, não é todo mundo não, tá bom? Mas é bem simples a conversão de um para outro. Se você tiver ampere-hora e quiser transformar para segundo vezes ampere, que é a mesma coisa que Coulomb, tá? Porque geralmente as questões vão querer que você coloque em Coulomb. Se elas te derem em ampere-hora, provavelmente elas vão querer que você coloque em Coulomb. Para você transformar é bem simples. Se aqui você tem hora e você quer que apareça segundos aqui, já que Coulomb é ampere vezes segundo, você quer que apareça segundo aqui, então você vai transformar essa hora em segundos. Uma hora a gente sabe que tem 3.600 segundos. Se você não sabia, agora você sabe. 30, então aqui vai ficar 30, no caso, vezes 3.600, porque onde tinha uma hora, a gente trocou por 3.600 segundos. Então é bem simples para você transformar. Se você tem uma unidade, se você tem uma carga elétrica, se a questão te der em ampere-hora, você transforma isso em ampere vezes segundo, multiplicando por 3.600, tá bom? Para você ir de segundo vezes ampere para ampere-hora, você divide por 3.600, tudo bem? Isso não é tão importante assim para Enem, eu nunca vi ampere-hora no Enem, mas bom saber que é interessante caso caia em alguma vez, tá bom? Agora vamos falar. Então, calma aí, revisando. A gente sabe então agora o que é corrente elétrica: é o movimento organizado dos elétrons dentro de um condutor, tá? Essa corrente elétrica a gente vai ver mais para frente que ela é gerada por causa de uma tensão elétrica, tá? Mas agora não vamos se preocupar com isso. Depois, mais para frente, eu vou falar o que é tensão elétrica, por que ela gera corrente elétrica, mas no momento vamos só se preocupar com o que é corrente elétrica. Corrente elétrica, então, é um movimento organizado dos elétrons, tá? E ela tem uma intensidade, que pode ser calculada pela quantidade de carga que passa em um determinado tempo, que vai ser Coulomb dividido por segundo ou ampere, tá bom? E a carga elétrica também pode ser chamada de segundo vezes ampere, que é a mesma coisa que Coulomb, ou pode ser chamada de ampere vezes hora, tudo bem? Beleza. Agora vamos falar sobre qual que é o sentido da corrente elétrica, como que ela se movimenta dentro de um circuito, tá? Eu vou explicar mais detalhadamente o que é um circuito para frente, mas no momento, isso aqui é o nosso circuito, tá bom? No momento, eu vou só mostrar para vocês a imagem, isso aqui é o nosso circuito. Aqui eu tenho o polo positivo do circuito, tá? Que é essa parte maiorzinha, e aqui eu tenho o polo
negativo do circuito. Calma aí, foca, 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 focou, focou. Aqui eu tenho a parte positiva, aqui eu tenho a parte negativa. O positivo sempre vai ser o maiorzinho, tá bom? E o negativo vai ser o menor. Aqui eu tenho, então, um fio, tá? Tem um fio. Ele está ligado numa fonte de tensão, que eu já vou explicar mais pra frente o que é. No momento não precisa se preocupar com isso, só precisa se preocupar aqui. Aqui é positivo, aqui é negativo, tá? Aqui é positivo, aqui é negativo. Isso aqui não parece, mas é uma lâmpada, tá bom? Não parece, mas é uma lâmpada. E aí o que acontece? Tem dois sentidos para a corrente elétrica. Como assim? O sentido real e o sentido que eles deram porque eles não sabiam como é que funcionava, tá? Como é que funciona isso aqui? O sentido real é aquilo que faz sentido, né? A gente sabe que os prótons, eles não vão sair do núcleo, tá? Só em, sei lá, uma explosão nuclear. Eu não sei como é que funciona muito bem, mas só em física nuclear. A gente não está estudando física nuclear, mas o próton vai ficar dentro do núcleo. Quem vai se movimentar é o elétron, tá? O elétron ele vai sair do átomo, ele vai se descolar do átomo, entre aspas, descolar. Ele vai sair do átomo e vai se movimentar, tudo bem? Como o elétron é ele quem sai, então a gente pode imaginar que o movimento é do menos para o mais. Como aqui eu tenho cargas negativas, então o meu movimento real, na verdade, calma aí. O meu movimento real, na verdade, é saindo do polo positivo e indo para o polo saindo do negativo e indo para o polo positivo, tá bom? Esse é o movimento real da minha corrente elétrica, tá? Ela faz isso aqui, tudo bem? Sentido anti-horário. Nesse caso aqui, é o sentido real da corrente elétrica. E aí, quando ela passar, você vai ter a lâmpada acendendo, tá bom? Esse é o sentido real da corrente elétrica. Só que não se sabia antes quem que saía, quem que se movimentava, se era o elétron ou se era o próton. E aí, falaram, deve ser o próton, né? E aí, criou-se o sentido convencional. O sentido convencional é o contrário. É como se o próton tivesse saído de onde ele está e tivesse indo para a parte negativa, tá? Outra coisa, por que isso está acontecendo? Porque o negativo é atraído pelo positivo, por isso que ele está saindo daqui e indo para cá, tá bom? Isso acontece porque as cargas que estão aqui, elas vão ser atraídas por essa parte positiva. Mesma coisa aqui na ideia de que o positivo é quem se mexe. Se o positivo se mexesse mesmo, ele seria atraído pelo negativo, então ele ia se movimentar e ia vir para cá, tá bom? Esse é o sentido convencional da corrente elétrica, como se os prótons estivessem se movimentando, os elétrons estivessem parados aqui, fixos, e os prótons estivessem saindo daqui e indo para cá, tá bom? Esse é o sentido convencional. E o sentido real, qual que a gente usa? Adivinha, o sentido convencional, porque porque ficou assim, né? Não sabiam como é que era, ficou esse, e aí vai ser esse mesmo. Só que a diferença é nenhuma, não tem diferença nenhuma, tipo, não vai interferir nas contas, nos cálculos, então tanto faz qual sentido você escolher. Só que nas questões, sempre você vai usar o sentido convencional, tá bom? Só é importante saber que, na verdade, o sentido correto é esse aqui, mas a gente vai usar esse, tá bom? Por último, vamos falar sobre o gráfico corrente por tempo, tá bom? O gráfico corrente por tempo. Quando a gente tiver uma corrente contínua, uma corrente que não muda a intensidade dela com o tempo, a gente vai ter um gráfico assim, tá? O gráfico vai ser assim, o tempo vai crescendo, tá? E a corrente continua com o mesmo valor, tudo bem? Aqui a unidade é ampere, aqui a unidade é segundos, tudo bem? Como como é uma corrente contínua, tá? Esse valor aqui vai continuar contínuo, vai ficar assim para sempre. E aí, a área desse gráfico aqui vai dar pra gente
a carga elétrica. A quantidade de carga elétrica que está sendo transportada nesse tempo vai ser dada pela área desse gráfico. Como é que é a área desse gráfico? Nesse caso, como é um retângulo, vai ser a base, ou seja, o tempo, vezes a altura, ou seja, a intensidade da corrente elétrica. Tudo bem? E isso é aquilo que eu falei antes. Lembra que eu disse que a carga elétrica pode ser o tempo vezes a corrente elétrica? Aqui? Então, é isso aqui. Quando a sua corrente elétrica for constante, você vai ter isso aqui, um gráfico desse jeito, de corrente por tempo, e a área desse gráfico aqui vai te dar a carga elétrica, ou seja, a carga elétrica igual a I vezes T, tudo bem? Só que pode acontecer, eita, quase caiu, pode acontecer de a sua corrente não ser constante. No caso, ela seria uma corrente alternada, tá? Aí existem vários tipos de corrente alternada. O que as pessoas mais conhecem é a corrente alternada senoidal, tá? Mas vamos falar sobre a corrente alternada desse jeito aqui. Vamos fazer desse jeito aqui. Aí eu tenho um gráfico I por tempo, I em ampere e tempo em segundo, tá? E aqui eu tenho minha corrente elétrica crescendo, ela não é mais constante, ela está aumentando com o tempo. E aí como é que eu faço para calcular a quantidade de carga? A mesma coisa, você vai pegar aqui, ó, vai fechar e vai calcular a área desse triângulo, que é o que esse gráfico fez. Esse gráfico aqui fez um triângulo, tá? Então, nesse caso aqui, calma aí. Nesse caso aqui, a carga elétrica vai ser igual a base, ou seja, o tempo, vezes a altura, ou seja, a corrente elétrica, dividido por 2, assim como é a área de um triângulo, tudo bem? Então, isso funciona para qualquer gráfico que seja simples de calcular. Por exemplo, a área de um triângulo, a área de um trapézio, a área de qualquer coisa que seja simples de calcular. Nesse caso aqui, um triângulo. Tudo bem? E é isso aí, gente. Então, voltando, resumindo bastante, a gente sabe o que é carga elétrica, que no caso vai ser uma característica do corpo. Essa carga pode ser positiva, negativa. Calma aí, deixa eu botar aqui para ficar melhor para ver. Ela pode ser positiva, negativa, o corpo pode estar neutro. Isso vai depender de se o seu corpo tem mais elétrons do que prótons ou se ele tem mais prótons do que elétrons. Ou se a quantidade dos dois é a mesma, tá bom? E aí você pode calcular a carga elétrica fazendo essa conta aqui. N é o número de elétrons que você vai ter a mais ou a menos do que o número de prótons, tá? Se você tiver elétrons a mais, você vai ter N positivo. Se você tiver elétrons a menos, você vai ter N negativo, tá bom? E a letra E é a carga elementar, que vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É a carga de um elétron, tá? A gente viu o que é a corrente elétrica, tá? É o movimento ordenado dos elétrons. Quando eles estão bagunçados aqui, não tem corrente elétrica. Quando eles estão bonitinhos assim, tem corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode ser calculada por essa fórmula aqui. I igual a ΔQ I igual a ΔQ dividido pelo tempo, a unidade de Coulomb por segundo, que é ampere, tá bom? E aí a gente também viu os sentidos da corrente. O sentido real, que é o sentido que realmente acontece, tá? O que realmente acontece. E o sentido convencional, que é o que achavam que era, mas não era, mas ficou assim e assim vai ser, tá? O sentido convencional é do positivo pro negativo. O sentido real é do negativo pro positivo, tá bom? Os elétrons aqui são os que se mexem, que é o que realmente acontece,
E aqui quem se mexe são os prótons, como se eles estivessem saindo do positivo e indo para o negativo. E é isso aí, gente. Valeu!